Bom, pessoal, então dando continuidade, depois que a gente faz então a avaliação, a gente pode fazer a palpação do centro tendinoso do períneo, ou o períneo, né? Que é essa região em que passa, né, por dentro dela toda a musculatura do assoalho pélvico, tá? O isquiococcígeo, pulbococcígeo, levantador do ânus, então ela liga todas essas estruturas da pelve, né, tanto feminina quanto masculina, e ela traz aqui uma rede de músculos para manter essa região fechadinha, né, e com a funcionalidade dos órgãos corretamente funcionando. Quando a gente faz a palpação, a gente pode fazer com o polegar e a gente aperta, né, de forma mantida e aguarda a volta da estrutura, tá? Se são mulheres mais jovens que têm toda a função hormonal, né, funcionando perfeitamente, não tem nenhuma alteração, a volta ela é momentânea, então é instantânea, desculpa. A gente faz a pressão e ela volta, né, logo em seguida. Se é um paciente que tem alguma alteração hormonal, que tem alguma lesão neurológica, ou alguma diminuição, né, da função hormonal, no caso da menopausa ou do climatério, a gente faz a pressão e aí essa estrutura demora a voltar. Então é como se a gente apertasse, né, a gente faz uma pressão mesmo nessa região e a gente vê que demora a voltar a estrutura. É simples, é só fazer a pressão. Em pacientes que têm outras, né, repercussões, alguma alteração, ou o próprio vaginismo, que é aquela contração que tem mulheres que não conseguem nem ter relação sexual, que fica muito comprimido, a gente aperta e não tem, né, nem movimentação, porque é uma contração hipertônica, nesse caso aqui a estrutura está com uma função hipertônica, né, então o tônus está mais aumentado, tá? Dei aqui alguns exemplos, é claro que vocês podem encontrar outros na prática clínica, no dia a dia do atendimento, tá? Mas o que a gente então encontra é a volta elástica normal, a diminuição do movimento em que a gente faz a pressão e ele demora a voltar, que é no caso da hipotonia, e a hipertonia a gente sente também. Então assim, é difícil passar para vocês, né, aí à distância, mas é só para vocês terem uma ideia da avaliação que a gente faz. É só uma pressão e aí a gente observa, né, o movimento de volta dessa estrutura, tá? A gente está fazendo uma avaliação, então, digamos que indireta de como que essa estrutura está lá dentro, essa musculatura está funcionando, tá? Bom, outra avaliação que a gente faz é a palpação desses músculos de forma externa, que é o que a gente avalia geralmente as gestantes. Então, nas gestantes a gente não insere nada, no máximo a gente faz a avaliação do perineômetro, tá? Mas a gente normalmente faz a palpação só por cima da calcinha e a gente orienta os exercícios para elas fazerem. Então, a gente coloca aqui os 2 dedos com uma pressão firme, não é para machucar, mas também não é para ficar muito leve, porque o paciente tem que sentir que você está pressionando e isso já ajuda ele de forma, né, funciona como um biofeedback e ele já consegue fazer a contração de forma mais consciente, porque ele está sentindo que a gente está pressionando ali a região, tá? Então, a gente pressiona aqui, então, e aí são com o segundo e com o terceiro dedo, com as falanges distais e mediais, e aí a gente faz a avaliação, né, dessa forma e solicita para que ele contraia, ou a mulher ou o homem, a gente faz essa avaliação também de uma forma externa, a gente não faz o toque. A avaliação funcional do assoalho pélvico, que é o que a gente chama de AFA, a gente já avalia e visualiza a força muscular, a pressão muscular que o paciente tem. Então, primeira coisa, a gente coloca gel na ponta dos dedos, sempre com luva, tá? E aí, segundo e terceiro dedo, tem que ter os 2 dedos, então a avaliação padrão, a avaliação padronizada é com os 2 dedos. A gente faz a inserção respeitando a angulação da pelve do paciente. Então, vejam, ó, eu tô fazendo com esse posicionamento e aqui é bem durinho porque a peça é de plástico, tá? O paciente não é tão difícil assim. A gente faz a inserção, faz uma pronação. Vejam, ó, minha mão tá aqui embaixo. E aí, eu vou fazer aqui do lado de fora para vocês visualizarem. Então, a gente faz a inserção, a pronação, abre os 2 dedos e faz uma leve garra. Por que uma leve garra? Porque a gente quer sentir
toda a musculatura da lateral e a musculatura do chão mesmo, da pelve, que é onde a gente está avaliando aqui os levantadores do ânus, tá? Então, vocês vão observar que quando a gente solicita para ela contrair, ou ela ou ele, né, o paciente, a gente observa que sobe um pouquinho essa estrutura. Então, a gente já observa que está tendo a contração muscular quando ela for efetiva, tá bom? Então, entenderam o movimento? Mãos enluvadas, segundo e terceiro dedo, a gente insere, né, respeitando a angulação da pelve do paciente, faz a pronação, abre os 2 dedos, pouco, tô fazendo aqui bastante, porque para vocês visualizarem, faz uma garra e a gente solicita a contração muscular, tá? Então, é desse jeito aqui, ó. A gente tá lá dentro, faz a garra e vamos lá. Contrai, 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 segura, 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 segura. 1, 2. E aí você já está avaliando a força muscular quando ela está contraindo. E aí a gente tem a graduação da tabelinha de Ortiz, né? Então, a gente tem a graduação de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, sendo que 0 a gente não tem a visualização da contração, né, na função objetiva, então a gente não vê e não sente a contração. A gente tem a graduação 1, que essa visualização é ausente, eu também não vejo movimentar a pelve, eu não vejo levantar o ânus, né, que é a função dessa musculatura, fazer esse movimento, né, de apertar essa região. E a palpação também, eu começo a sentir uma contraçãozinha que ela é um pouco reconhecível, tá? Graduação 2, eu vejo de forma débil, então a resposta é débil, de visão, tá? Do movimento, e a força, ela é reconhecível também, tá? A palpação. Grau 3, a função dela, da visualização da contração, é presente, então eu já consigo observar um leve movimento da contração muscular, e a palpação que eu sinto, né, a resposta, ela é uma contração, mas sem resistência, ou seja, eu costumo dizer que dá uma piscadinha, contrai e solta rapidamente, não mantém. Graduação 4, eu também observo, então é presente, né, a movimentação, e a força, né, da palpação, ela é uma contração com uma resistência, só que ela também não se mantém, ela contrai, 1, 2, 3, antes do 5, ela já solta. Tá? Então, vejam que nós estamos aí vendo a progressão dessa força muscular. Grau 5, que é o que a gente considera o normal, ou o que a gente quer alcançar, né, com os pacientes, é que ela tem uma função subjetiva, né, da visualização presente, e ela mantém a contração resistida mais do que 5 segundos, ou seja, ela mantém mais do que 5 segundos, tá? Por isso que, e aí é legal, assim, por isso que eu falo para vocês marcarem o tempo que ela está segurando, que ela está mantendo, porque ela pode aumentar 1 segundo, 2 segundos, e às vezes a escala não consegue pegar, né, essa graduação direito, tá bom? Mas isso eu acho que eu já expliquei, depois eu explico para vocês de novo aí na nossa aula teórica, tá? Então, observe então que a gente vai fazer essa avaliação de força muscular e a gente logo vai anotar, tá bom?